Olá, pedráticos! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a você, minha querida senhora, que escolheu passar esses minutos e esse tempinho aqui com a gente, ouvindo o melhor conteúdo da internet. A gente é pequenininho, a gente é modestozinho, mas a gente tem grandes pretensões. Sabe por que a gente tem grandes pretensões? Porque você está aqui conosco. Porque a sua audiência é o que faz essa roda, a engrenagem toda girar. Você é importante para nós, porque você cacifa a gente a estar sempre aqui motivado a criar conteúdos interessantes, trazer aqui convidados que valham a pena você gastar um tempinho para, como dizia Zé Bonitinho, ouvir um tostão da nossa voz, né? Então, a sua presença e a sua companhia é que faz toda a diferença. Já convido você que está chegando agora a curtir, comentar, compartilhar, interagir com este conteúdo, que a internet, no final das contas, vive disso. E hoje eu estou iniciando aqui a gravação, né, o registro de um programa extremamente importante para mim, né, porque é muito bom a gente falar com gente desconhecida, melhor ainda com pessoas conhecidas, mas muito melhor, extremamente melhor quando a gente conversa com amigos, porque aí o papo flui, a gente já conhece numa olhada ali, tem entrosamento, a gente sabe o que perguntar, sabe como conduzir a conversa e a gente fica mais em casa, se sente mais à vontade. Eu estou aqui com o meu amigo e o amigo de muitos de vocês também, nosso querido Wesley Mendes, ele que decidiu chamar para si uma responsabilidade muito grande de conduzir, né, estar sempre dando uma contribuição social, né? O Wesley é um amigo pessoal, como eu acabei de relatar aqui, acompanho de perto, com lupa, muita coisa que ele faz. E ele é um entusiasta, ele é um cara que eu me orgulho muito da amizade dele, porque eu sei o quanto ele é benquisto, eu sei o quanto ele é capaz de construir caminhos, o quanto que ele dedica a vida dele a dar contribuições sociais, no âmbito institucional, no âmbito profissional, no âmbito político, né, associativo. Ele é um entusiasta de gente e é muito fácil conversar com gente que gosta de falar com gente, de gente, sobre gente. Wesley Mendes, ele que é presidente do Sindicato Rural, né, aqui do sul do estado do Espírito Santo, que engloba os municípios de Cachoeiro, Vargem Alta, Atílio e Vivaco. Faltou algum? Esses três. Esses três. E é uma figura muito emblemática, há muitos anos já, construindo caminhos e soluções junto a poderes públicos. Ele integra várias comissões, ele também é conselheiro aí do Conselho Federal a nível âmbito estadual, né, da agricultura. Ele vai falar um pouco mais sobre essas prerrogativas que ele tem. Mas hoje a gente vai fazer um programa especial, porque vocês têm acompanhado aqui. Se você está chegando agora, te convido depois você entrar lá no canal do Pó de Pedra. A gente entendeu que falar de pedra é muito bom, a gente tem programas exclusivos para falar de pedra e vamos continuar sempre falando de pedra, por isso que o nome do programa é Pó de Pedra. Mas a pedra em si, sozinha, ela não faz nada, ela precisa dialogar com outros setores da economia. Então ela precisa do advogado da mineração, ela precisa do político gerindo leis e mandando verba e recurso e olhando para o setor, dando visão administrativa e legal. O setor também precisa de arquitetos, precisa de músicos, que no final das contas toda a empresa no final do ano faz a festinha. Do comércio. E, como não poderia ser diferente, da agricultura. E aqui está o nosso querido Wesley Mendes, para a gente falar um pouquinho. A gente vai inaugurar em breve, notícia de primeira mão aqui, nesse programa, nós vamos inaugurar o Pó de Pedra Agro, em que a pauta vai ser agronegócio, vai ser o homem do campo, vai ser o produtor rural, vai ser o piscicultor e todos aqueles que participam da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. E eu não poderia, antes de inaugurar esse quadro, não poderia deixar de convidar o Wesley para estar aqui falando um pouco sobre agro. Hoje o tema é agro, hoje o tema é gente, hoje o tema é produtor rural, hoje o tema é viola na mão e canivete na cintura. E é também desenvolvimento, a exportação, dinheiro na conta do Brasil, porque o agro é o que mais exporta, porque 30%
do PIB desse país é do agro, porque é o que mais emprega, porque movimenta as indústrias. Bruno, obrigado. Obrigado por você estar aqui. Já comecei assim, né? Você não queria que eu me apresentasse? Tá na sua mão, mas então, inclusive fala um pouquinho pra galera aí. Ô Bruno, antes de mais nada, cara, olha só, é um prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz de estar aqui no Pó de Pedra. Eu acho muito natural eu estar aqui, né? Primeiro porque o Pó de Pedra não trata só de pedra, ele trata principalmente de uma visão de que todos os setores da economia são fundamentais para desenvolver a nossa região, certo? Você está aqui no sul do estado, isso já é muito bom. Tá aqui em Cachoeiro é muito melhor, né? Aí já vira, né, coqueluche. Mas assim, eu digo para você, obrigado por você ter me trazido aqui. Eu acho que sempre que a gente dá voz à agricultura, você resgata algo que é muito importante para a nossa cidade. Hoje nós somos os bambambãs da pedra, mas até 1960 nós éramos os bambambãs do agro. Existe um passado do agro cachoeiro que é alucinante quando a gente pensa. E eu queria falar disso tudo, vamos falar de um pouquinho do que foi o agro, um pouquinho do que ele é do Espírito Santo. E eu, como presidente do Sindicato Rural de Cachoeira, Itapemirim, Atílio Vivaco e Vargem Alta, vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado do Espírito Santo, e presidente também de uma cooperativa de piscicultores. Assim, eu tenho vivido muito intensamente a agricultura e os meandros dos seus desafios do dia a dia. Estou aqui à sua disposição, vamos lá. Não, eu quero deixar você bem à vontade, Wesley, porque é muito fácil também, além da amizade, a conexão que a gente tem, é muito fácil para a gente conversar com comunicadores, né? Você é um cara que está sempre comunicando, tanto nos seus vídeos, nas suas redes pessoais. Mas eu sou obediente, eu quando tem comando, eu sou obediente. Não, mas eu vou é só vou dando rumo à prosa. Tá bom. Mas a prosa tem que ser fluida e é fácil você conduzir. Eu quero assim, vamos delimitar da seguinte forma. Eu quero que você, com a expertise que você tem, faça sim esse desenho histórico. O que nós temos de arcabouço histórico da agricultura local. Lembrando que tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo a gente. E vamos falar do Agro Brasil também, do Espírito Santo também. Vamos falar primeiro disso, depois a gente tira um tempinho, fala de política, fala de projetos, fala de economia. Isso. Vamos para cima. Então vamos situar o pessoal onde a gente está. Nós estamos em Cachoeiro de Itapemirim, ao sul do estado do Espírito Santo, que, sem sombra de dúvidas, hoje não é um grande expoente da agricultura do agro no estado do Espírito Santo. Já foi no passado, até 1950. Hoje, no estado do Espírito Santo, as grandes commodities do agro estão ao norte do estado, né? No norte? Não é na região serrana, não? Centro-serrana para cima, mas abaixo do Rio Doce, porque tem acima do Rio Doce e abaixo do Rio Doce aqui no Espírito Santo, viu, pessoal? Ali mais na área da Sudene, aquele lado por lá. Conectado mais com a Bahia, com os costumes baianos. Nessa área do Rio Doce acima, que já sofreu a debandada, né? Se você for olhar o norte, sabe, Bruno, o norte do Espírito Santo, ele é feito dos sucessores do sul. Os herdeiros das propriedades do sul estão todos do norte. Tem gente de Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro, e estão lá em Jaguaré, eles estão em Linhares, eles estão lá. Então, houve um movimento na época, Bruno, e eu tive a chance de ver esse movimento. O bom de ter 57 anos é isso, eu já fiz um pouquinho de cada coisa. Eu morei em Linhares durante 2 anos. E meus pais, eu tinha 11 anos, então isso era 1978. Eu estava em Linhares, cara. 78, 79. Foi numa época em que Linhares, ali no norte do estado, não era, por exemplo, uma cidade promissora, era uma grande cidade. Não tinha toda essa pegada do agro. Só se falava de Lagoa Ju-Paraná. Madeira. Só se falava em madeira, as grandes madeireiras. E tanto que o pessoal de Linhares ali começou a ir para Rondônia, Paragominas, para explorar madeira. Então eles eram bons nisso, né? E a partir daquela época saiu o êxodo do sul para avançar naquele nortão lá. Deixa eu te falar, já que você está nessa fase de pontuar as coisas, nós estamos falando especialmente do Espírito Santo, pontua para nós as principais culturas exploradas e fala um pouquinho, pincela geograficamente onde estão as culturas. Vamos. E o que nós estamos produzindo, as relevâncias de cada um de maneira pincelada. Nós estamos em Cachoeiro de Itapemirim, o maior produtor de suínos do estado do Espírito Santo. Então a maior produção de suínos do estado está aqui.
Nós estamos ao sul do estado e bem pertinho de nós tem a região do Caparaó, responsável por 50% da produção cafeeira do estado do Espírito Santo, está na região do Caparaó. Ali ao lado do Caparaó nós vamos para a força de Venda Nova do Imigrante, do Domingos Martins, Santa Maria de Etibá. Venda Nova do Imigrante, Força do Café, Centro Serrana, essa região. Ela é Centro Serrana, então tem a força do agroturismo, capital do agroturismo, que é um negócio agro, receber pessoas se tornou um grande negócio agro. Em Santa Maria de Etibá, nós temos a cidade que é a segunda maior produtora de ovos do Brasil, Santa Maria de Etibá, maior do que os estados, só ali produz. Granjeiros estão ali na região. Também Santa Maria de Etibá é responsável por 80% de todos os legumes que todo mundo tem na Ceasa ou aqui em Cachoeiro. A gente não tem capacidade de produzir o que aquele povo pomerano produz. Cultura pomerana. Ali em Venda Nova, cultura italiana, por aqui é uma cultura mais portuguesa, e a gente vai por aí andando também nessas etnias. Passando por ali por Colatina, você entra na região noroeste. Forte no café, no cacau, também chegando na Pimenta do Reino, vai passando por Marilândia, você está chegando em Linhares. Antes você já está lá em cima já. Já estou subindo. Só voltar um pouquinho aqui. Você quer que eu volte para Não, só vou fazer um Litoral? comentário. Não, fazer uma menção honrosa aqui. Porque você está no Caparaó e você falou de Venda Nova, que é uma região transversalizada ali. Isso. Estou descendo pela 262. No meio do caminho, descendo pela 262. Quem é daqui do Espírito Santo sabe do que nós estamos falando. Mas no meio do caminho tem Brejetuba, que é o maior produtor do Brasil do café arábica, não é isso? Quase 600 mil toneladas. Não é Brejetuba. Bom, aí esse dado eu vou ficar te devendo. Tá, mas assim... É um grande, independente do que O Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil. Um grande exportador. Então, entenda. Aí, voltando para a questão das regiões, aí eu vou ficar te devendo o dado de Brejetuba. Você vai para o norte, onde vamos subindo. Soretama, Rio Bananal, Vila Valério, São Mateus, São Gabriel da Palha. Aquilo ali tudo está fervendo de commodity de exportadora. Tanto que a Coabriel, a cooperativa Coabriel, é uma exportadora de café do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil. Café de exportação, Conilon. Café, enfim. O Conilon, que era um café que era usado, sabe, na mistura só para tintura. Não, o Conilon... E aí tem que dar um dado do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior pesquisador do melhoramento genético e produtivo do café. Nós somos referências mundiais. O Incapé, muito bom nisso. Incapé Capixaba? Incapé Capixaba, o Instituto Capixaba de Pesquisa. Não, sim, é porque eu não estou familiarizado com isso. O Incapé e aí, a partir disso, a gente pesquisou muito e a gente chegou num ponto em que a qualidade do café Conilon, é a chamada bebida do café Conilon, está alcançando níveis de arábica acima. Tem arábica que já não tem qualidade que o Conilon tem. Então, não é mais uma tintura. É um café que garante experiências bem interessantes. Bom para o Espírito Santo, né? Bom para as terras mais quentes, para terras baixas. E o arábica está nas terras altas. Aí chegamos lá na divisa do norte. Pedro Canário, Montanha. Também experiência na Pimenta. E aí, falando de Pinheiros de maneira especial, Pinheiros tem a nossa primeira experiência grande lá dos amigos da família Orletti, que estão trabalhando. Um abraço para o meu amigo, meu parceiro Érico Orletti, de lá de Pinheiros, que estão fazendo a experiência da soja e do trigo, lá em Pinheiros, aqui no Espírito Santo. Tem soja aqui no sul também, tá? Tem fazenda aqui em Presidente Kennedy, produzindo soja com aqueles maquinóis bacanas já. Um dia a gente tem que ir lá para ver. Vamos lá fazer uma experiência da Fazenda Água Preta. Agora, bacana. Acabou aqui o tour. Você não citou a pecuária, porque ela não é relevante, é menor importância. Mas ela está localizada. Ela está mais localizada aqui no sul do estado. Com exceção do gado de corte, que está distribuído por todo o Brasil. A pecuária leiteira está mais colocada aqui no sul. Também passando por um processo, sabe, Bruno, de revalidação, de mais profissionalismo, a pecuária leiteira, tanto que as grandes cooperativas estão aqui, né? Celita, Colamisul, Claque, Cacau, todas elas estão por aqui, pelo sul. E por todo o estado do Espírito Santo,
o gado de corte. Hoje eu tive a notícia de que aumentou em 27% a sua exportação. Nós estamos com uma carne de altíssima qualidade, raça Nelore, de qualidade, genética boa, muita pesquisa genética envolvida, muito investimento privado nesse processo. Vamos deixar claro, o poder público tem um papel muito importante na vida de um monte de gente. Mas na agricultura quem faz é quem resolve investir e pesquisar, viu? Da porteira para dentro, quem se vira é a gente. Claro, subsidiado pelos juros, né, dos Pronafs, dos Pronamps da vida, os juros, apesar da taxa Selic, que ainda são subsidiados pelo povo brasileiro e a gente tem que pagar, porque senão toma a terra da gente. Ué, você sabe que eu sou músico, né? Você me acompanha, a gente é amigo. Você é músico de verdade, eu sou músico amador. Você é músico também, toca na igreja. Não, sou amador. Eu compus uma música uma vez, que essa música não está ainda nas plataformas digitais, um dia quem sabe isso. Eu chamei essa música de Rural. E ela tinha uma letrinha muito, muito gostosinha de cantar, eu fiz tipo um baião. Se plantando dá, cultivando colhe, cozinhando come. Tem que elaborar, porque labutar enobrece o homem. Verdade. Rural. Tudo nessa vida é banal, se o querer é ter sem fazer. Receber sem lhe merecer, braçal. Tudo nessa vida é essencial, é saber o ter o que comer, trabalhar e ter a quem cuidar. Aí eu vou por esse meandro. E plantar e acolher, né? Isso aí. É. E aí... Legal, bacana, Bruno. Gostou Gostei. da trova? Boa, eu fiz uma trovazinha. Boa trova. E aí, cara, a gente quando fala do rural, fica até arrepiado. Ó. Arrepiei mesmo. Porque isso mexe comigo, né? É raiz da gente, cara. É a raiz de todos nós. A gente é um país rural. O Brasil é um país rural. Em especial o nosso estado é um país rural. Você tem essa percepção? Não, nosso país é eminentemente rural. Pena que houve uma como é que eu vou dizer isso? Uma cultura de envergonhar as pessoas disso. Sabe aquela figura tosca do Jeca Tatu? Do bobão? É isso. É criar... Mas isso, Wesley, não, isso no mundo todo é assim. Não, você pega aqueles estados americanos, isso. por exemplo, que são essencialmente de famílias tradicionais, o pessoal fica chacoteando mesmo. Muita gente só que o que você vê, os meninos do agro dando a volta por cima, é porque, de fato, o nosso país é rural e deveria ser mais. Uma pena que tanta gente desistiu do negócio agro e foi para outros negócios, enfim, mas é uma pena. Mas eu tô fazendo essa provocação e botando essa pitada aqui na conversa, no sentido do seguinte: tratar com o rural é uma lida sua, né? Como eu disse aqui, é uma escolha de vida. E você não só é produtor, né? Mas você decidiu lutar não só pelos direitos, mas pelas oportunidades. É verdade. Da classe rural, dos nossos colegas rurais, dos seus pares. E isso é uma escolha muito grande. Isso te permite você é um cara, para você que está assistindo a gente aqui, talvez você não conheça o Wesley, ele é um cara que conhece a fundo, não todas, porque seria uma utopia, mas quase todas as propriedades, sabe? Que essa aqui é o Zezinho, você vai lá, toma um café com o cara te chama, você sabe, conhece os meandros e as demandas. O nome dele, do pai dele, do avô dele, da mulher dele e onde o filho dele estuda. Pronto, esse é o perfil do Wesley. Como é que você enxergou nisso não gosto de usar essa palavra porque ela foi estigmatizada, mas uma militância em relação em relação ao rural? O que você acha que você conseguiu contribuir? O que as instituições estão fazendo em prol do trabalhador rural? Primeiro eu fui parar na roça depois de quebrar 2 vezes na cidade. Eu tive indústria de confecção, eu tive 18 funcionárias, eu trabalhei com padaria e conheci uma família onde eu me casei, que é uma família extremamente rural, e eu fui para lá e fiquei. E fui para a roça. Decidi que lá seria o meu negócio. Depois eu fui reclamar, Bruno, de contribuição sindical lá no Sindicato Rural de Cachoeiro. Fui reclamar, esse trem tá caro demais. Para que eu fui lá reclamar, velho?
conheci um cara espetacular chamado Zé Garcia, professor de Direito, professor de Contabilidade, um administrador, um cara que superou limites com profundas... como é que eu vou dizer assim, com dificuldade física, né? Sem poder se movimentar, de muletas, e estava lá batalhando. E ele olhou para minha cara e percebeu que eu tinha ali um potencial, porque eu acho que eu argumentei muito bem a não cobrança, né? Quis saber, né? Por que eu estou pagando a um sindicato? Por que vocês fazem por mim? Não tem aquela pergunta natural? O que vocês estão fazendo? É a pergunta que os aposentados estão fazendo agora, né? Na verdade, eu não vou... antes de mais nada, eu tenho que aproveitar. Sindicato Rural Patronal não é o sindicato que desconta nada de aposentado não, tá, pessoal? Nós somos Sindicato Rural Patronal, só para deixar claro. Só usa quem o nome nós somos. sindicato, Quem mas somos nós? o produtor e não a outra parte. Na verdade, um monte de Com gente... todo respeito também. Não, na verdade, todo mundo que representa uma categoria é sindicato, tá? Eles só mudam de nome. Eles só colocam umas letrinhas. Os nomezinhos diferentes. Os nomezinhos diferentes. Tem mas... um agora que fugiu, associação, não sei o quê. Tem então. Mas deixando claro para vocês, eu fui para lá. Chegando lá, irmão, eu encontrei pessoas inteligentes e capazes de dialogar. O Zé Garcia viu a minha energia e falou o seguinte: cara, fica aqui, você leva jeito. E me viabilizou para a presidência. Eu conversei com a diretoria, com os amigos e fui para lá. Bruno, vou falar uma coisa para você. Primeiro, né? Sabe por que eu fui? Porque o salário é muito bom lá. A gente é voluntário, a gente não ganha nada. E eu amo esse salário de não ganhar nada porque isso está em mim. O voluntariado está no meu espírito, não tem jeito. Eu falo que eu não nasci para ficar rico. Eu nasci para fazer alguma coisa bacana pelos outros. E você começou essa conversa falando que eu gosto de gente. Eu gosto de gente mesmo. Eu demorei a entender que a matéria-prima da minha vida não era nada muito diferente que gente, ser humano. E é por isso que eu fico pé da vida quando eu ouço alguns discursos, por mais que a gente às vezes é impelido a fazer isso porque a gente se decepciona com as pessoas, mas o cara fala, eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Não fala isso comigo, não. Por favor, irmão, você não tá vai doido? pra esse caminho, não. Vou trocar uma vaca por um trabalhador meu, rapaz. Aí tiver os dois pendurados na corda, vai morrer a vaca, tá? Porque eu vou fazer churrasco dela. E ainda. ela pode ser uma vaca boa pra danar, e o meu funcionário pode ser ruim. Eu salvo ele, sabe por quê? Primeiro, antes de mais nada, né, Bruno? Vamos entender. Eu sou produtor rural, eu sou cristão, filho de Deus. A minha grande missão na terra é ser um bom cristão, é ser outro Cristo. Então não interessa se eu estou com pouco dinheiro, muito dinheiro, se eu estou do agro ou no sindicato, ou se eu estou na pedra. Não é isso. A nossa grande missão, no dia que nós nascemos, criados pelo nosso Criador, é o outro. A minha missão é o outro. Foi essa a missão que me foi dada. Amai-vos uns aos outros. Cuida um do outro. Vai todo mundo para o céu, mas vocês têm que cuidar um do outro. Então, a partir desse momento, o ser humano passa a ser mais importante do que tudo que você pode conquistar. Não tem grana que valha a felicidade de um ser humano. Eu entendo. Eu gosto muito de gente. Eu entendo que, no final das contas, o cara às vezes tem um animal... O que foi? Bom. Eu entendo que o Saulinho começou a rir ali, eu fiquei preocupado. Né? Também. Eu entendo que às vezes você tem um animal de estimação que você é apegado a ele. É louvável, eu acho que o animal tem um papel, uma companhia. Mas não sou pai de pet não, tá? Agora mesmo, é isso que eu quero você chegar nesse raciocínio. Aqui, mas não sou pai de pet eu também não, e eu sou contra isso. Olha só. Tacitamente. Do mesmo jeito que você é a favor, eu sou contra. Meus cachorros são tudo lobisomem, tá? Pronto. Saulinho conhece meus cachorros tudo. Isso aí. Tudo lobisomem. Isso aí. Não gosta de gente, mas também não gosta de bicho, não gosta um do outro também não. Isso aí, pronto. Eles não gostam de se ninguém. mata lá, né? Vai se matar. Sabe por quê? Eu sou de uma época que nós era meio doido, nós até matava passarinho com seta. Isso aí. Desculpa. Calango. Era outra cultura, Era pô. outro momento. O ambientalista de plantão era outra época. Não, e também não tô nem aí com encheção de saco de ambientalista. Agora, o negócio é o seguinte, nada contra ambientalista, só contra o chato. Mas o grande problema é o seguinte, porra, cara, não dá, irmão. Não, só pra gente não divagar muito, eu quero dizer o seguinte,
Eu divaguei aqui porque você... Não, você não divagou, não. Você foi e tocou no ponto Então, importante. é porque você foi enfático. Bruno gosta de gente. E você que fala assim, eu prefiro lidar com cachorro, por isso que eu gosto mais de bicho. Cara, você tá fazendo errado, você tá vivendo errado. Tem que amar gente. Mas fulano vai te descer, vai morder a sua mão. Meu irmão, faça pelo próximo. Nós somos cristãos. E essa é a pauta que nos rege. É difícil a gente pular fora do pau do cavaco aí, meu irmão. essa história, né? Se eu me esquecer disso, eu tô servindo pra quê aqui? Para. Nós estamos morrendo todo dia, Bruno, eu e você. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha mais vida do que tem agora. Perfeito. Daqui pra frente, só pra trás, irmão. Então, vai dizer pra mim que eu vou resumir minha vida a ter razão? Não. Eu vou lutar pelo que eu tenho que lutar, porque eu sou um idealista. Eu tenho ideais. Eu acredito em certas coisas. Por exemplo, acredito que a agricultura é o setor da economia mais importante do Brasil. Desculpa, mas isso é fato. Isso não tem... Não é porque exporta. Não é porque exporta. Numa guerra, Bruno, então o Brasil entrou em guerra com a União Soviética. Você sabe o que primeiro vai ser bombardeado? Os estoques de comida. Por quê? Mata seu povo de fome, deixa o povo deles com fome, tira deles a segurança alimentar. E aquele povo se revolta. O que garante... Sinceramente, você sabe o que tem garantido esse monte de gente fazendo bandalheira no Brasil, independente de qualquer governo? É porque o povo não passa fome, rapaz. Porque se esse povo tivesse com fome, com o nego fazendo o que está fazendo com o Brasil aí, você pode ter certeza de uma... Eles agradeçam o preço da comida que tem no Brasil. Primeiro, vamos entender. Assim, você pode... Tá difícil. Tá difícil ir no supermercado, o pau tá quebrando, a inflação tá comendo tudo, tá caro. Você sabe que tá caro para qualquer nível de salário. Tá caro, não tá barato não. Mas, rapaz, tenta comer um bife na Itália. Tenta comer um bife em Portugal. Os meus amigos que vão lá, que eu nunca fui, só fui na Argentina e fui comer bife na Argentina. Só fui em Buenos Aires na vida, nunca saí daqui. Aí rapaz, não dá, é muito caro. Sabe por quê? Eles não têm capacidade de produzir como nós produzimos, Bruno. Entenda, em 1970, cada agricultor brasileiro alimentava 38 pessoas. Cada agricultor brasileiro hoje alimenta 264 pessoas. Nós diminuímos a nossa área de agricultura, reflorestamos mais, produzimos mais água, estamos mais produtivos e alimentamos mais gente. Vou te dar um número importante. Para cada 4 pratos de comida que se come no planeta, um vem todo do Brasil. No planeta, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas são alimentadas todo dia por causa do Brasil. Na China, na Índia, na Arábia, na Indonésia, em qualquer lugar. Então, Europa, assim, Japão. entenda, é um negócio mais importante porque ele lida com alimento. Quer dizer que ele tem a razão o tempo inteiro? Não, claro que não. Todo negócio impacta, né, Bruno? Mas olha só, é importante a gente frisar, falando de maneira mais categórica, no sentido do seguinte. A agricultura no Brasil, ela alcançou o patamar que alcançou de relevância, de importância, tanto no PIB, quanto na capacidade produtiva, quanto cultura, quanto arranjo produtivo, porque o Brasil se debruçou sobre um tema muito importante: tecnologia, conhecimento, inovação. Parte do Brasil. Não, assim, falando de uma maneira geral, Sim. eu digo no seguinte. Então, você está certo. Eu digo no seguinte, eu fui uma vez eu trabalhei muitos anos em Goiânia, trabalhei muitos anos lá. Lá funciona. E aí eu cheguei num hotel vendendo pedra, né? Vendendo pedra, claro. fui me hospedar. Chego lá, tinha um monte de jovem, né? Molecada, os meninos bonitos, uns rapazes bonitos, as meninas bonitas, tudo de Ranger, de carro zero. Uns não tinha nem placa. Eu não contei, não, mas não tinha menos de 50 caminhonetes, não. Os meninos só andam assim. E os RAL, todo mundo uniformizado direitinho. E na hora que a gente foi subir o elevador, subiu junto comigo lá, fizemos check-in e tal, uns 4, 5, 6, sei lá, rapazes desses, com camisa, alguma coisa que me fugiu o nome, mas alguma coisa tecnologia, não,
genética. Não sei o que lá, genética. Uhum. Aí eu perguntei, o que vocês não estão fazendo aí? Não, tá tendo um congresso aí da não sei o que lá, genética. E eu, qual que é o tema? E não, a gente veio discutir, conversar e entender a nova genética da soja que está chegando aí, a genética ABCDH. Você não tem a dúvida. Bom, por que eu estou citando? Eu acho que eu já até cheguei a citar isso em outro episódio, em algum momento, que eu não lembro qual. Por que eu estou citando isso? Porque houve um investimento no país, a Embrapa, a Incaper, os órgãos estaduais, né, como o Incaper, a Embrapa a nível nacional. Houve uma promoção da cultura do agronegócio extremamente relevante. E eu digo o seguinte, aqui é um bate-papo, isso aqui não é uma entrevista. Eu digo o seguinte, na construção do meu pensamento aqui da proposta do Pô de Pedra, eu tenho disse de maneira veemente, vou dizer de novo, uma construção de raciocínio que a gente está desenhando o projeto, vai apresentar para o mercado, para a sociedade, em breve. Uma grande inveja, né, que eu vejo, que eu tenho, do setor do agro comparado ao setor da pedra, da mineração, que é o senso de pertencimento que o setor do agro conseguiu construir. Toda essa relevância, porque a gente é um país continental, mas o Canadá também tem. O Canadá é bom produtor em muitas culturas, mas ele não tem a estrutura. Tudo bem, é outro clima, são ordens de grandeza diferentes, eu não estou aqui divagando. Mas no hemisfério norte, é outro clima. Mas vamos dizer assim, a Índia também é grande, né? A China também, a Austrália também, a África, boa parte da África está no mesmo horizonte de território que o nosso aí, frente ao Sol, aí nos meridianos da vida. Então, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, o agro brasileiro, ele conseguiu se organizar, ele conseguiu unir pontas, ele conseguiu gerar um senso de pertencimento, porque eu te perguntei até a gente estava conversando, quantas agriculturas existem? Porque às vezes tem gente que eu sou da agricultura familiar, eu sou da agricultura de subsistência, eu sou da agricultura de não sei o quê, mas no final das contas, todo mundo se identifica com o agro. Não é verdade ou não? Na verdade, tocando nesse ponto, isso é nós contra eles, né? Isso foi aplicado aqui no Brasil, a partir de Fernando Henrique Cardoso, quando achou que agricultura familiar era diferente do agronegócio. Na verdade, eu não conheço nenhuma fazenda, pequena, média ou grande, que não tenha uma família trabalhando dentro. Mesmo os negócios maiores, como os que tem em Cachoeiro, são tocados pela família. Claro, agrega centenas de trabalhadores, aqueles que geram emprego, e a família, a familiar, eles dizem que é aquela mais dedicada à mão de obra familiar. É um agro só, tudo é agronegócio. Por quê? Se você financia, produz e vende, você faz negócio, não é isso? Você se fomenta, produz e vende. Então você faz negócio. Quando você faz negócios, você faz o agronegócio. É um negócio agro. Então eu acho isso mais uma tentativa de dividir as pessoas para conquistar por ideologia alguns pontos. Já que você falou Mas todos são fundamentais. Cada um ocupa um papel, tá? Não, Por exemplo, você quer um dado? Pode falar. Dizem que 75% da comida dos brasileiros vem da agricultura familiar, não é? Falso. Só 23%. 75% são o número de propriedades rurais. São de base familiar. Mas a agricultura familiar, no prato do brasileiro, é 23%. E eu acho isso muito ruim, esse dado, que é uma retórica que virou verdade, que 75% do prato dos brasileiros é da agricultura familiar, porque, na verdade, meio que cria uma cortina de fumaça sobre uma expectativa muito ruim. É preciso investir mais nessa agricultura de unidades menores, de pequenos negócios rurais. Pequenos lotes, né? É o que a gente faz. E são pequenas culturas. É o que a gente faz. Por exemplo, nós, o Sistema Sindical Rural, a gente faz gestão de propriedade rural para quem tem 10 vacas, 20 vacas, 30 vacas, para quem tem 1.000 pés de cafés e para quem tem 1 milhão também. O importante é que esse cara, assim como o pequeno negócio de pedra, ele tem um mercado. Mas tem grandes negócios de pedra que são exportadores
e eles vão para as feiras de Verona. Ok, beleza. Então tem espaço no mercado para todo mundo, cada um alcançando o seu ambiente. Mas vamos lá. Para a agricultura é a mesma coisa. Mas vamos desacortinar um problema aqui. Porque, olha só, para gente que é fora do agro, eu sou da pedra, eu olho para o agro, e muitos de mim também, e entende o mercado da agricultura, o agronegócio, como uma coisa muito perfeitinha. Não é, né? não, hein? Não, calma, eu estou construindo um raciocínio. É assim, a gente vê a pompa, a gente vê os números, a gente vê a volumetria, a gente vê que tem linhas de crédito específicas para o agronegócio, tem seguro safra, tem contrapartida do governo para comprar a safra do cara lá, CDBO e BBB, porque é uma área estratégica da economia do país. Ponto. Vamos lá. Mas vamos desacutinar onde estão os gargalos e os calos e os problemas. O primeiro gargalo da agricultura, nesse momento, é o governo brasileiro. O primeiro gargalo da agricultura nesse momento é o governo do Brasil. Assim, por que o agro é tão atacado, então? Vamos lá. Primeiro porque, nesse momento, ele é atacado porque é de um perfil totalmente oposto ao governo que está posto, né? É um perfil bem tradicionalista, bem conservador. Conservador, não estou falando conservador no sentido político, não. Conservador das suas origens, das suas raízes. Não estou falando conservador de direita ou esquerda, não. É um povo que entende, que tem um nacionalismo muito enraigado, que tem muito orgulho de ser agro. Você falou agora há pouco do sentimento de pertencimento. Tem mesmo. Então, assim, hoje o maior gargalo é o governo, não por quem está no governo. Qualquer um que estivesse lá, mas estivesse trabalhando para aumentar impostos para operações financeiras, IOF, trabalhando para trazer uma COP30 aqui para o Brasil, em Belém, que tem diárias de R$51 mil em hotéis e pousadas, que coloca árvores de plástico no meio da rua e que vão atacar o agro brasileiro, porque o nosso grande problema é que o Brasil nem tem floresta. A agricultura está destruindo tudo. 62% do nosso território é de florestas nativas e 80% são dados oficiais. Procurem aí no pai da rapaziada, o Google. 80% da Amazônia é a floresta original. Então, não, mas o problema é o agro. Tanto que a gente passa lá o licenciamento ambiental, que diz muito respeito ao setor de pedras também, e começam a atacar e falar que é a lei do licenciamento da destruição. Peraí. Bruno, ontem eu recebi a notícia que agora, a partir de agora, assim, os agricultores vão ter que... Primeiro que passou pelo STF a resolução. Se pegar fogo na floresta de um indivíduo, que eu sou responsável, a minha reserva legal, eu posso perder a terra. Ela pode ser desapropriada. Porque eu posso ter colocado fogo. Eu posso ter colocado fogo. Mas agora não. Eu tenho que ser treinado em brigada de incêndio. Eu tenho que fazer acero em volta. Eu tenho que cuidar pra caramba, porque senão eu vou preso, sou criminalizado, a multa pode ir de 5 mil até 5 milhões de reais. E tá tudo. Beleza. O gargalo, o meio ambiente, as barreiras que impõem contra o Brasil são barreiras ambientais e são barreiras, na agricultura, defendidas por quem deveria nos defender. Eles defendem a pauta lá de fora, vão trazer, por exemplo, a COP30, as pautas que o mundo quer nos impor. Por exemplo, você tem que sequestrar carbono, você tem que ter posições claras com relação ao trabalho justo, e tem que ter mesmo. A sustentabilidade e a questão ambiental, tá bom, mas estão pautando, vão nos cobrar água para produção. Que é isso, cara? E do setor de rochas também. Vão cobrar o uso da água? De todo água? mundo. Isso é uma lei de 1997, está sendo pautado no Espírito Santo, algo que o Comitê de Bacias do Itapemirim está pautando agora, comitê que eu faço parte há 15 anos, admiro as pessoas e estou lutando. E desde 1997 existe a lei, o marco regulatório
das águas, né? Dos nossos Além recursos das águas, hídricos, das bacias recursos hídricos. E vai se cobrar 5 centavos de todo mundo que usa a água, de acordo com a outorga. Então, se uma empresa de mármore tem uma outorga X, ela vai pagar 5 centavos. A distribuidora de água da cidade, a BRK, também ela tem uma outorga e ela vai agora passar a pagar 5 centavos pelo volume que ela retira do rio para mandar água para o cidadão. Vai pagar para quem? Para o município? Não, ela vai pagar para o Estado, que vai mandar para o Comitê de Bacias para proteger as margens de já não rio. paga tanto imposto, cara, para resolver isso? Pois Tem é, que irmão. pagar extra agora? Esse é o problema. Como é que a gente faz para Assim, resolver isso? você desculpa, eu vou falar igual o produtor da agricultura. Você tem árvore em casa, Bruno? Não, na minha casa não. Você tem nascente? Não. Não? Tem num terreninho que Então, eu tenho, lá tem. Eu tenho 600 mil árvores lá em casa, uma lagoa, uma nascente e 2 quilômetros de rio. E vou pagar por água, velho? Tô produzindo água para vocês, pô. Água, floresta, sequestrando carbono. Não tem um pagamento por serviço ambiental no Espírito Santo para quem está fazendo proteção ambiental. Tem para quem destruiu. Se quiser recuperar a área, aí tem. Aí tem o reflorestar, muito bacana. Tem que continuar, inclusive, eu acho legal. Mas não tem um pagamento por serviços ambientais. Mas, se eu faço um serviço para a sociedade, por que eu faço na minha propriedade privada? Propriedade privada, Bruno? Estou começando a rever o conceito de propriedade privada, viu? Isso é privado mesmo, né? Olha, Bruno, acho que não é não. Sabe por quê? A bem do que é público, sabe? Eu vou lá e posso decretar, por exemplo, a desapropriação de uma fazenda para virar área industrial. Se for a bem da sociedade, eu posso fazer isso. E isso vira um outro negócio e você impacta, né, positivamente uma região e negativamente a agricultura. O bicho está pegando aí, ó. Da polícia não, vai parar, gente. vai parar. Alarme, viu? Não, mas aqui pega muito pouco, o áudio aqui pega então pouco. tá. Então o que acontece é o seguinte, o que a gente tem que ver, Pode seguir. o que a gente precisa observar é que a propriedade rural, ela sofre um ataque gigante do setor público que quer comandar a floresta, a água, a margem de rio, e ela deixa para mim produzir 70% da propriedade. Deixa. Porque se acontecer de o Congresso falar que não é mais 20% e passa a ser 30%, eu vou perdendo a capacidade produtiva. Nada contra reflorestar. Nada contra recuperar a floresta. Não tem nada contra isso. Muito pelo contrário. Tem floresta linda lá na nossa propriedade rural, margem de rio preparada. Mas peraí, pô. Assim, Não, deixa eu onde só- é que está a sustentabilidade se eu não posso alimentar pessoas? Mas deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, bem de leigo mesmo. Vou pegar essa discussão aí, esse ponto. Suponhamos que a lei, o pessoal está estudando aí, aumente de 20% a 30% a área de que você não pode, que você tem que proteger, né? E você tenha 70% para proteger. A tecnologia produtiva já não evoluiu ao passo de que você vai gastar menos área para produzir mais, não? Já é assim, já é uma realidade. Então onde está a celeuma? A celeuma, tá, Bruno? Não, eu estou perguntando Não, de maneira positiva. E eu tô te respondendo também de maneira positiva. A celeuma tá em você receber uma pressão tão grande dentro da sua propriedade rural e ser responsável por tantas coisas e fazer tantos serviços ambientais para as pessoas, porque parece que a minha propriedade rural não tem mais só a capacidade de produzir alimento. Parece que eu estou produzindo um monte de outras coisas. Sequestrando carbono, estou falando igual ambientalista agora, produzindo água. Mas, Bruno, é preciso ter juízo na hora que você fala de tecnologia e inovação. Porque essa tecnologia e inovação chegou para todos? Ou chegou para... Das 5 Para uma milhões, elite aí. das 5 milhões de propriedades no Brasil, chegou para umas 300 mil que estão lá no... Os principais polos aí. Ó, peraí, vamos... Posições privilegiadas. Não, é por isso que eu estou... Tecnologia e inovação na pastagem em Cachoeiro? Não é o caso, né? Pô, não é Não o se caso. aplica. Peraí.
Tem uma agricultura igual para todos? Não, não tem. No país não tem. Até porque o nível de importância... Por exemplo, o mesmo nível de tecnologia que você acha no cafezal do norte do estado, você vai ver na aplicação do pessoal de soja por lá. Tem capacidades de aplicação de tecnologia, e isso depende muito da iniciativa privada, da minha vontade. Então, por exemplo, eu te digo hoje, com toda certeza, vou comparar o município de Cachoeira com Jaguaré, tá bom? A nossa capacidade de café, produção de café por hectare é de 30 sacas por hectare. Jaguaré, 65, o dobro. Se eu for falar de Linhares e Vila Valéria, isso é endoida. Nós temos extremos aqui de produção de 80 sacas, de propriedades bem cuidadas com 80 sacas por hectare. Jaguaré tem topos de 150. Então, veja bem, por mais que eu seja produtivo, eu não vou ser competitivo. E esse é o problema do agro cachoeiro nesse momento. A gente não é competitivo. Vai na Ceasa ali, de manhã, de madrugada, na Ceasa, lá no bairro Valão, e pergunte de onde vem 85%, 90% dos produtos que estão lá. Se são daqui. Não são, são de fora. Então nós somos compradores dos produtos da agricultura. Os nossos produtos existem aqui, mas vão para outros lugares, né? Por exemplo, nós somos o maior produtor de suínos do Brasil. Mas nós temos uma grande fábrica de suínos, que é a Cofril. Ela vende para todo o estado. Ela dá conta desse recado. Nós somos grandes produtores de carne, né? E o abate é feito e está aí nos supermercados. Carne fica aqui, leite fica aqui. Mas nós não somos grandes produtores de hortaliças, verduras. Até porque o clima não deixa. Eu te perguntei, fiz essa... Então a pressão existe. Desculpa, pode falar. Vou só voltar. O problema está em tudo o que acontece de pressão ambiental chegar na gente e o que acontece de programa de tecnologia e inovação e das políticas públicas que deveriam chegar para avançar, fazer uma família sair de 5, 6 cabeças por hectare para 10 cabeças por hectare, isso não existe. Essa pesquisa não existe. Ela não chega até todas as famílias. Problema de quem? De governo? Não. Das instituições também, que eu represento, e de todos nós que temos compromisso. Mas olha só, qualquer brasileiro, como diz o Emílio Surita, qualquer afegão médio, qualquer brasileiro comum, está acostumado a acordar de manhã e assistir Jornal Rural, né? Globo Rural. Globo Rural. Globo Rural na Globo, né? Que eu não assisto mais há um bom tempo. Mas eu assisto... Lembrei. Eu assisto... A Jovem Pan tem um programa rural que vai ao ar às 5, 6 horas da manhã, eu tô lá ligadinho. Legal. A Record News também tem um programa de agro cedinho, e as emissoras se especializaram nisso. Ou seja, eu ouço alguns debates lá, algumas pautas. Quando eu fiz essa provocação, no sentido assim, de que as leis estão mais opressoras para quem produz, você está sendo mais debandado e exigido. Mas, por outro lado, a gente tem visto números inteiramente impressionantes sobre a produção do agro do Brasil, né? De maneira global, de maneira global. O que eu vejo? Cada vez mais crescendo a produtividade, né? E cada vez mais a tecnologia avançando, né? Drones, mapeamento genético, inclusive a evolução na forma de colheita para algumas culturas que são mais complexas. O próprio café, que é uma coisa muito manual, né? Já tem máquinas aí bem evoluídas para poder fazer a colheita do cafezal, então vai depender menos do ser humano. Nesse sentido, não importaria menos uma pressão por maior regulamentação, porque, como você já também deu a resposta, não está chegando para todos, tudo bem. Mas o pequeno, ele já não tem já o aparato ali de produzir a agriculturazinha local, familiar. Não está equalizada essa conta? Ela é um problema? Ela é um problema. Primeiro porque, Bruno, entenda, a pressão ambiental sobre o agro cachoeiro ou agro Brasil é a mesma. Acredita em mim. Quando eu digo para você, não é que a gente não queira fazer floresta, a gente faz e a gente consegue produzir. Não dá para pagar água fazendo floresta. É desaforo. Não dá para ser preso porque a minha floresta pegou fogo. Aí não. Aí é sacanagem.
Não foi eu que coloquei, e se foi? Se foi outro, eu vou preso? Foi criminoso, o cara foi lá que... Peraí, tem um exagero aí nesse processo. Tecnologia e inovação, Bruno. Máquinas, grandes máquinas, a nossa topografia. Eu posso comparar o Agro Cachoeiro com o Agro Brasil? Pode. Então tá. Olha as nossas terras. Nós estamos no melhor cinturão de terra do Espírito Santo, viu? Mais produtivo das melhores terras. A nossa topografia. Só de morro, pô, né? Cadê os baixadão? Até Kennedy tem mais baixadão do que nós. Estava passando lá hoje. Itapemirim também. Então a nossa topografia é essa. Qual o instituto que existe em Cachoeiro pesquisa tecnologia e inovação para a nossa agricultura? Para o nosso modo de ver, para a nossa forma de produzir? Seria em Capé? Não, não tem. Não tem? Não, não tem. Sabe por quê? Porque isso não importa para quem está produzindo, para as grandes fábricas que aplicam grandes recursos que estão produzindo no Cerrado, que estão produzindo lá no Brasil Central. Isso não importa. Já a pesquisa para piscicultura, por exemplo, que está no Paraná, chega aqui, porque o ambiente é outro, é água. Então, entenda, o que nós estamos dizendo aqui é que a gente tem uma diferença muito grande e deveria ser olhado com mais atenção. A gente deveria olhar a nossa capacidade produtiva como algo que fosse um motor de desenvolvimento e não um problema. Parece que a agricultura de Cachoeiro hoje virou um problema para governante e não uma solução para a cidade. É o que eu tenho debatido muito por aí. Então nós somos uma grande oportunidade. A indústria do agro, quando ela é atraída, ela gera muita receita e ela gera muitas divisas. Então, quantos tipos de indústria a gente quer atrair, Bruno? Qual tipo de indústria? Só a indústria do metal ou a gente quer a indústria agropecuária também? A gente criou o ambiente para atrair indústrias diferentes para o nosso negócio? Por exemplo, por que só indústria e não parque tecnológico? Qual indústria? Quem vai trabalhar? Qual mão de obra vai trabalhar na indústria pesada, no chão de fábrica? Existe gente para chão de fábrica? Ou são indústrias automatizadas, robotizadas? Então, eu não sei até que ponto a gente vai por esse caminho. Acho que a gente devia muito mais nos preocupar em descobrir o modelo de trabalho do futuro e investir nisso. Quem vai estar no chão de fábrica é robô? Então a fábrica pode ser pequenininha porque o robô dá conta. As milhões de peças por dia. Vamos ter gente? Eu não sei, Bruno. Porque eu te digo hoje com toda certeza, me desespera. Tem gente para trabalhar? Tem mão de obra para a fábrica? Porque de 189 mil habitantes, quando nós temos em Cachoeiro, 76 mil pessoas estão inscritas nos programas sociais. Dessas, 38% são pessoas em idade produtiva. Então, assim, eu não consigo discutir desenvolvimento e futuro e trabalho no agro sem olhar o macro, sem cuidar de todo o ecossistema. Por exemplo, como é que eu vou atrair indústria para cá se eu não cuidei da questão tributária, da logística, eu não sei para onde vai sair a carga, é pela estrada? Ou é pelo Porto Seco ou é pelo Porto Central? É por onde? Como que eu vou criar um arcabouço de desenvolvimento se eu não olho o macro que está em volta disso? Porque eu sei que o norte cresceu por causa da Sudene. Porque a carga tributária lá era muito menor. E a compensação era muito maior. Então, assim, é isso tudo. Então, eu não acredito em mágica, eu acredito em planejamento. E se a gente planejar a agricultura pelos próximos 20 anos, a gente pode ser grande produtor. Agora, Wesley, os percalços a gente ponderou e pincelou sobre eles aqui. Eu teria muita coisa para te perguntar. Não, vamos. Em relação... Mas tem tempo o programa. Não, tudo tá bem. Acabando também. Não, mas eu digo assim, a gente tem que ter mais conversa, porque o assunto é pesado. Não, vamos conversar mais. E ele tem muitos meandros aí pra gente falar. Eu teria muita coisa para falar. Mas, ao mesmo tempo, além dos percalços que estão postos aí, a questão da produtividade, da tecnologia, etc, etc. Verdade. Existe um componente que você comanda com maestria. Isso daí, não combinamos isso, não pautamos nada. Tudo aqui não tem pauta não, tá, gente? Tá rolando aqui agora. Você domina uma técnica, uma área do conhecimento no ramo dos negócios,
que é uma área que eu flerto muito com ela, que chama inteligência de mercado. Né? O que é inteligência de mercado? Se você tem duas formas de encarar a vida, isso já vai para psicologia, para neurociência e tudo mais. Você pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E apesar de você é um cara que sempre buscou soluções. Uma delas, além de tantas que eu conheço, né, com um pouco mais de profundidade, domínio para falar, outras sem profundidade, mas eu sei que as soluções estão lá. Uma das inteligências de mercado que você construiu é uma coisa que pouca gente fala, só vive a experiência, que é, por exemplo, a Exposul Rural. Né? Exposul, falando do nosso universo aqui, nosso micro-universo. Muita gente pode olhar e pensar assim, é uma feira, é uma plataforma de negócio. Como é que fala? Como é que é? É uma exposição. Vamos para a exposição. Só que não é. Não, plataforma de negócio. E tem muita inteligência de mercado nisso. Muita. Né? E a Exposul Rural vai dar lugar agora a um outro projeto que, de certa forma, dá continuidade. Tecnologia, né? E inovação. Vamos para o próximo passo. Próximo passo. Então, isso não é pensar o futuro. Isso claro. Não... Eu quero que você fale, então, um pouco desses eventos. Rapaz, a partir desse... Vamos fazer um balanço, que já que acabou, não, vamos fazer um balanço da marca e do sucesso que foi a Exposul Rural. Vamos dar um balanço para o cara que é daqui, como surgiu, como foi a execução e o saldo, o balanço da Exposul e o que ela se transformou. Tudo precisa evoluir. Nós, naquele momento, em 2017, a gente tinha uma necessidade de vitrine de mercado. A gente precisava mostrar uma feira capaz de conduzir a necessidade que pequenos agricultores, pequenos negócios tinham para o mercado. A partir daquele momento, é preciso criar soluções e pensar momentos importantes no que diz respeito a conquistar esse mercado. Como é que você aproxima as pessoas do seu mercado? Como é que você cuida de falar para as pessoas que o mercado que ela procura, o produto da agricultura que ela procura, está do lado da casa dela e ela nunca tinha visto? A partir desse momento, a gente pegou e juntou todo mundo. Então, o que era a Exposul Rural? A Exposul Rural era esse momento de encontros. Nós fizemos encontrar a academia, a pesquisa e a inovação com o produtor, fizemos encontrar o povo cachoeirense, 80 mil pessoas por feira, com um mercado que fazia 70 milhões de reais em negócio. Então eu tenho orgulho de te dizer que durante os 8 anos de Exposul Rural, nós acumulamos 150 milhões de reais em negócio, transformamos a vida de muita gente, 150 milhões de reais em 6 edições. Nunca me aprofundei. Aqui, tá, gente? Mas, em alguns momentos, eu e o Wesley conversando, a gente se debruçou, ele me abriu. Bruno, me ajuda a pensar isso aqui. Ele montou uma equipe multidisciplinar que montou a estrutura do negócio Exposul. E o Wesley sempre pensou em soluções para a gente. Isso há 3 ou 4 anos, 5 anos atrás, talvez, eu não vou saber precisar, mas há algum tempo atrás, no ápice, no auge das feiras, volta e meia, eu e o Wesley nas nossas conversas, nas nossas tratativas, ele sempre falava: Bruno, preciso botar a Exposul Rural para performar no digital, preciso criar elementos de conexão porque eu quero expandir. Rodar, e aí, né, independente de mim, com mim ou sem mim, o troço rodou lá e o time botou para rodar e tal. As instituições entenderam a relevância, a importância e a necessidade de criar esse espaço. Os números estão aí, são inegáveis. E eu quero registrar aqui, eu tenho um filho de 10 anos, nosso amigo aqui, o Samuel, né? Samuel volta e meia se lembra da Exposul. Né? Aí teve um dia que eu estava dirigindo, aí Samuel: pai, e seu amigo lá, o Wesley, ele vai fazer a Exposul Rural? 10 anos, meu filho, devia ter 9. Legal. Aí eu falo: não sei, Samuel, manda um zap aí pro Wesley e pergunta ele. Aí, eu mandei perguntar, eu falei: se vira aí com ele aí. Não, eu vou fazer outra feira, eu falei com ele. Assim, eu vou dizer uma coisa, Bruno, para você. Eu tive muita... Isso entra, cara, isso entra
na memória afetiva das pessoas. Claro, e foi o primeiro que era uma quebra de cultura, né? Quem que era a cidade até aquele momento? Onde estava a agricultura, por exemplo, nas festas da cidade? Relegada a segundo plano. Mais importante é show, pô. Mais importante é a Fusaca. E a Expo Sul Rural juntava 80 mil pessoas em 4 dias, sem nenhum show. Tudo que o município aplicava no fomento dos seus produtores rurais. E Cachoeiro tem dinheiro para isso, porque esse ano passado, a gente fez 222 milhões de reais em notas fiscais, que vão voltar para o cofre do município 23 milhões de reais diretos da agricultura. Claro que o orçamento da pasta da agricultura, ou investimento na agricultura, é muito menor do que esse. De todos os governos, tá? Né? O mais jovem governo é esse de agora. Estou falando, então, só posso falar dos governos passados. Então eu digo para você o seguinte, é preciso rever isso tudo, e a gente conseguiu rever uma parte, pouco ainda, nem 0,1% do que deveria acontecer. Porque a grande transformação que a gente estava tentando buscar era na cultura das pessoas, não de quem visitava, mas do produtor rural que precisava fazer escala de mercado. Eu precisava dar uma experiência de mercado para esse produtor rural, conviver com o seu consumidor. E a gente conseguiu fazer, Bruno. Foi muito bom, foi um sucesso. Agora, o sindicato rural volta para dentro, volta para cuidar de transformar a propriedade rural de dentro para fora. Bruno, startups, tecnologia, inovação, novos negócios, novas tendências, novos mercados, mas também sem perder o charme da cultura e a tradição. Vem aí em breve. Eu prometo que eu vou anunciar aqui em primeira mão a nova feira e como ela vai acontecer. Tá? Mas é isso, é hora de evoluir. Mercado nós já conseguimos entregar para o produtor. Agora é hora de entregar melhora de vida e de gestão. É isso. Pede para o seu time preparar um material. Tá, já está preparado. Agora, Wesley, eu quero falar um pouquinho do âmbito nacional. Uhum. O agro está vivendo um momento político muito adverso. Muito. Eu falei com você aqui no começo da conversa. Sim, a gente pincelou, agora eu quero só dar uma pauta, uma luz, um holofote para isso. A agricultura está estressada, não é estressadinho de dar piti, não. Ela está sendo estressada, o cara não consegue trabalhar em paz. Não consegue. É medo de uma invasão. Isso é um problema sério. Troço que órgãos públicos que precisam dar o suporte ali, entrando em greve, entrando em inoperação. Ou sendo extremamente politizados e trabalhando contra a propriedade privada. Vai dando aquele sentimento de que o produtor rural, assim como o produtor mineral, que ele é um bandido. Na verdade, isso tem muito em comum aqui, tá? Todo mundo acha que a gente só destrói o mundo, né? Ninguém vê os empregos e nem tudo isso que a gente gera de benefício. Geração, não vou dizer nem de riqueza, a geração de valor. Valor muito que isso muito gera. Forte. Transforma muitas vidas. Como é que um cara preside uma instituição que é a voz de muita gente por trás de você? Isso não é de agora, são anos, então você vivenciou outros momentos e agora se depara com 2 anos aí extremamente desanimadores. A gente não pode ficar olhando para isso e nem estamos aqui para criticar. Isso é um sentimento, isso tá no ar, isso tá na fala do presidente, tá, né? Que chama o cara de quem que mandou subir o ovo lá, não, né? Na campanha lá no Jornal Nacional nós somos chamados de reacionários fascistas. Essa é agora, recentemente, quem foi que mandou subir o preço do ovo? Como se ele não tivesse responsabilidade em pressionar a economia. Gasta mal, tem um ministro da economia que, brincadeira. Pelo amor de Deus. E toca mal o violão e não sabe nada de economia. Sério, a culpa é de quem está produzindo? Com o custo Brasil que a gente tem, com a carga tributária que a gente tem? É brincadeira. Mas vamos lá, continua. Eu quero justamente isso. Como é que trabalha, como é que se anima, como é que olha para um horizonte melhor, como é que prospera? O problema do atual governo com
a posição ideológica que ele ocupa é uma grande bobagem que ele está fazendo, é esticar a corda, porque ele acha que esticando a corda ele conversa mais com os dele e não se interessa mais em conversar com quem não vota nele. Então, na verdade, a partir do momento em que o governo entende que ele quer disputar uma reeleição, ele começa a falar para dentro da caixinha. E começa a pressionar de todas as formas possíveis, principalmente pelo Ministério de Meio Ambiente, né? Dizer para vocês que esse governo que passou aí, pela primeira vez na história, interrompeu o fluxo do plano Safra durante 10 dias. Isso é um prejuízo gigantesco para a nação, né? É um plano Safra que, de um dinheiro que o produtor rural capta, mas pega emprestado, é iniciativa privada. O governo subsidia, o povo brasileiro subsidia esse recurso através do governo. Mas eles resolveram tensionar, cara. Esticaram. Porque acham que do lado de cá tem só gente que odeia eles. Mas não é assim, a realidade não é essa. A gente tem uma diversidade muito grande entre os agricultores e não é todo mundo que pensa de um jeito só, não. E a gente respeita. Eu tenho pessoas dentro do nosso sindicato rural que pensam no viés à esquerda e outro que pensa no viés à direita. E eu respeito. E luto por todos. Porque não faz diferença para mim. Importa que eu preciso dizer para as pessoas que estão me ouvindo que aquela terra produzindo significa alimento para sua família. Ou então todo mundo vai passar a ser agricultor e produzir para subsistência. É isso, é uma decisão a tomar. E o governo resolveu esticar a corda porque acha que todo mundo que está na agricultura, no agronegócio, ou agronegócio, como a ministra Marina Silva chamou, quer dizer, e fica esticando e tensionando a corda contra um setor que tem mantido esse governo de pé. Superavitário, né? E como é que... O único superavitário. Na verdade, no último balanço não foi, não. Foi não. No último agora, não. Foi só a indústria que cresceu 0, alguma coisa. No Brasil? E o agro sofreu uma queda de mais de 6%. Mas está superavitário ainda. Tá. Não, no histórico, sim. Mas vamos lá. Como é que se anima? Qual que é? Tô falando assim, olhando pra gente, olhando pro cara do cara. Meu irmão, vamos plantar que vai dar certo. Vamos criar peixe aqui que vai dar certo. Como é que anima? Olha, eu não sou lúdico, não. Você só anima e planta se você souber fazer gestão do seu negócio, viu? Porque propriedade rural não é sonho, não. É de uma noite de verão, não. É negócio. Pequeno negócio, médio negócio ou grande negócio. Não vá querendo produzir achando que você vai produzir sem fazer gestão da sua propriedade rural, sem fazer gestão financeira, sem se capacitar para esse negócio. As ferramentas quem está te entregando são o Sindicato Rural, o Senar, o Sistema Sindical Rural, CNA, Federação de Agricultura e Senar, e o seu Sindicato Rural local. Nós estamos te entregando ferramentas para você se capacitar. Vale a pena estar na agricultura se você tem a exata noção de que você não está brincando de plantar batatinha. Você está num negócio que tem concorrência, que tem escala e que precisa de ter gestão. Então, eu não sou lúdico com relação à agricultura. Eu sou muito, muito prático para dizer para vocês o seguinte: se você vai pegar dinheiro emprestado, tem que pagar, senão você perde a terra. O juro é bom, 6%, 5% para a agricultura familiar, 4%, 7% ao ano para médias e grandes propriedades rurais. Bom, né? Bacana, numa Selic batendo 15% é excelente, não é? Mas quebra, tá? Por quê? Porque para a agricultura pagar 4%, 6% e 7%, meu irmão, é de 3 da manhã às 8 da noite, tá bom? Você pouco ou mal vai ver sua patroa. Você vai trabalhar pra caramba, seja com a sua família ou no empresarial. Então, Bruno, e aplica tecnologia e inovação. Técnicas. Vai usar água, usa água com precisão. Porque a gente é responsável pelos recursos naturais também. Não dá para fazer agricultura sem água e sem meio ambiente equilibrado. Por isso é que a gente sabe e produz meio ambiente. Então, assim,
Quando eu falo a gente não quer pagar por água, eu estou dizendo para você, se você plantar floresta e fazer reserva hídrica na sua propriedade rural, eu acho que você não devia pagar por água. Agora, se você não fez o dever de casa, eu acho que você deve pagar. Sem brincadeira, eu acho que você deve pagar. Porque enquanto eu estava fazendo floresta, você estava fazendo o quê? Eu sou assim, sou claro, sou reto. Eu acho que a gente precisa de cuidar de agricultura como negócio. E parar de achar que produtor rural é pobre coitado, que nós não somos não, tá? Nós temos negócio, nós vendemos e temos lucro. Do poder público a gente espera, por favor, que não nos atrapalhe. Conduza bem a economia e deixe a gente trabalhar. Do poder público estadual, crie programas e abra para nós possibilidades de nós, por exemplo, alcançarmos, como lançou agora o vice-governador Ricardo Ferraço, recursos para a gente fazer a nossa própria reserva hídrica, para usar menos do nosso manancial, que a gente divide com o mundo. Fazer a nossa própria reserva de água. Como governo municipal, faça boa gestão da secretaria, para pelo menos manter as estradas boas. Tá bom, se a gente puder passar, tá legal. E não se mete na nossa vida da porteira para dentro, que a gente se vira. Entendeu? Assim, não atrapalha. Se puder não atrapalhar, ajuda muito. Muito bem. Bom, a gente tem muito papo, Wesley. Vocês estão conhecendo a carinha dele aqui, para quem não conhece. Quem já chegou aqui porque já acompanha o trabalho do Wesley, sejam bem-vindos. A casa é sua. Te convido a você olhar o nosso portfólio de programas e programações. A gente fala sobre muitos temas aqui, em foco a pedra, o mármore e granito, que inclusive tem muito produtor de mármore e granito, industriário, que também investe no agronegócio, tem as cabecinhas de gado dele lá, claro. Tem as plantaçãozinhas dele lá. Um monte. Então, o setor aqui é afim a partir de agora, meu amigo empresário do granito, que também investe no agro. Nós vamos ter um canal em breve, vai entrar no ar. O Wesley veio aqui para dar uma pincelada para a gente começar a abrir essa frente. Mas nós vamos ter o Pó de Pedra Agro, trazendo especialista do Brasil, local, estadual, a nível nacional e internacional. A gente vai tratar de agro aqui, vamos nos adentrar ao universo do agronegócio. Isso aí. Que é totalmente correlato ao nosso, é totalmente intrinsecamente ligado. Eu sempre lembro quando eu falo aqui que eu vou fazer o Pó de Pedra Agro, Wesley, espera aí que eu vou te passar a palavra. Mas já que eu iniciei aqui, eu me lembro que quando eu comprava, era fazer comprador, gerente de compra lá da Pemagran, isso nos anos 2000, eu comprava, eu costumava brincar com o pessoal, eu compro aqui desde o tomate da salada do refeitório, né, do rincão, até os maquinários, na época que a gente fazia gestão disso aí. E aí eu recebia, tinha um pessoal que vinha com a Kombi, produzia em Vargem Alta. Para quem conhece aquela região do Caxixa, ele cresceu pra caramba, né, bicho? O Caxixo virou uma potência, né? Caxixa é potência. Potência do negócio, Castelinho. Aí o pessoal descia com a Kombizinha, com a fruteiras, não só com um caminhãozinho, então, a D40, D20, sei lá. Aí chegava lá com os alimentos fresquinhos, sem agrotóxicos, toda uma malemolência lá, batia lá pra gente as hortaliças, né, o hortifruti grangeiro. Comprava ovo da roça. Então, essa cultura rural, meu amigo, você que é da cidade grande, que está assistindo a gente aqui é de São Paulo, é de uma megalópole, é do Rio, de Belo Horizonte, é lá de Recife. Meu amigo, interaja com o agro, se adentre nas demandas e nas nuances do agronegócio, porque é uma vida muito bonita, é um estilo de vida, é uma dinâmica de vivência que está na sua mesa nesse momento, né? No almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde. Isso está no nosso DNA. Fala, Wesley. Não, lembrar para você está corretíssimo. Sabe o que esse negócio tem muito a ver com a agricultura? A capacidade de gestão desses caras do setor de pedra, aplicado na agricultura, revoluciona o sul do estado, viu? A capacidade de gestão, de financeiro e de visão de mundo exportadora, que, por exemplo, que o pessoal de Rochas tem. Então o que eu queria mesmo é fazer o caminho de volta. O inverso do êxodo rural. Trazer gente capaz, boa, tecnicamente preparada para produzir na agricultura. Eu vou trabalhar muito, e a Feira de Tecnologia é para isso, para fazer o caminho de volta. Eu queria muito que o Samuel, o negócio que ele escolhesse na vida, fosse o agro. Mas eu tenho que dar oportunidade para ele, o seu filho, Samuel, de 10 anos. Que, já que ele se encantou e é lúdico, eu quero mostrar a ele que é possível trabalhar no agro. Como técnico, como dono, é possível, tem negócio e é bom.
e tem qualidade de vida. Então, pessoal aí, ó, da Rocha, vem pro agro, que quem tá indo tá se dando bem, vocês sabem disso. Não, invista, a gente tá aqui para criar essas pontes. Isso, eu preciso, velho, do seu apoio Tamo na junto. construção dessa temática aqui. Tamo junto. Porque eu também não quero vir aqui conversar fiado. Não quero conversar, a gente não tá aqui para conversar fiado. A gente tá aqui para gerar conteúdo de valor, de qualidade, que vai agregar conhecimento. Pô, eu não sabia que tinha isso. Pô, como é que eu falo para falar com esse cara aí? Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Como tá surgindo? Graças a Deus, velho, o Pó de Pedra hoje ele já tem os fãs. Tem um cara que achou meu telefone na internet aí. Todo dia de manhã ele me manda mensagem cedinho lá no metrô. Bruno, tô no metrô aqui. Eu queria te falar que eu assisti o episódio e tal. Isso está começando a gerar um ecossistema. Pô, legal, uma comunidade, uma ambiência. E você está fazendo um grande trabalho aqui. Não, você cara, sabe eu e todo mundo, né? O Serginho, né? Os meninos todos. Amigo, o Saulinho é um menino encantador. Técnica. Né? O Saulinho é um garoto de ouro. Eu falei com ele que a gente tem muita coisa para crescer aqui. Sempre teve uma veia muito criativa. Ele confundiu com veia artística, mas é criativa. É criativo e ele é bom nisso. E todo um time que está aqui, que eu não estou citando o nome agora, mas tem um time pesado aqui que a gente é muito grato. Tem uns patrocinadores que a gente também é grato. As empresas que estão chegando, a gente está criando um ecossistema aqui de network, de comunicação, de gerar conteúdo de valor. Amanhã vai sair esses dias aí vai sair um episódio aí com algumas informações de furo jornalístico que a gente já está recebendo aqui e tal. Então, assim, legal. A gente está ganhando relevância com humildade, com o pé no chão. É só trabalhar. Né? Só trabalhar. E a gente tem que fazer esse bem bolado. Você tá com conteúdo diário agora, cara? Agora tá diário. Pô, bacana, segunda a hein? sexta. E o agro, eu tenho que bater um papo com você no off depois. Mas a ideia é a gente soltar ele aos sábados, porque... Vamos ocupar um espaço aí. Então, os nossos indicadores estão mostrando que o pessoal está presente no YouTube, especialmente na parte da tarde. Né? Então, é um caminho. E tem espaço para a gente fazer o ao vivo. Então, assim... Tá tudo caminhando, tudo tá caminhando de maneira muito enfática e para a gente cada vez mais levar conteúdo de qualidade, levar influência, boas influências, boas informações. A gente começa a vasculhar cada convidado que a gente traz aqui, pessoal, a gente faz uma patrulha, um vasculhamento ali para trazer o melhor, para a gente não vir aqui falar bobagem, para a gente não vir aqui criar conteúdo sem fundamento, um negócio que não agrada, o cara que não sabe falar, o cara que não tem pauta. A gente está se munindo para realmente estar gabaritado para receber convidados nacionais e internacionais aqui que tenham relevância nas áreas que a gente está se propondo a falar. E o agro não pode ficar de fora desse processo. Eu te agradeço pela oportunidade. Espero que a gente tenha outras oportunidades, mas trazendo nomes relevantes para a agricultura, com certeza vai trazer um conteúdo bem bacana para o seu público. Muito obrigado você que está com a gente até o final. Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve. Em breve o Pó de Pedra Agro vindo por aí, com a amizade, parceria e com certeza a contribuição do Sindicato Rural, na pessoa do senhor Wesley Mendes, uma figura muito, muito querida, muito fortalecida, muito articulada. Uma hora está em Brasília, outra hora eu ligo para ele manda um vídeo, Bruno, tô aqui em Linhares. Aí me manda um vídeo dele em Linhares, lá no meio do mato, lá com a reunião. Outro dia tá em Brasília com um deputado, com o senador, outro dia tá no Sul, enfim. Esse é o Wesley, um cara que se você não conhece, vale a pena conhecer, entrar nas redes sociais lá, segui-lo. Né, como é que tá lá? Wesley Mendes Cachu, né? Wesley Mendes -S. -S, eu tirou o Cachu fora agora. Né? As ambições estão maiores. A gente vai pro Brasil, então vai ter que botar traço BR, pô. Daqui a pouco vai ter que botar Wesley Mendes -BR. Eu evoluí. E nós estamos aqui. E nós estamos evoluindo, botando o codinomezinho do agro aí, ó, vai crescer mais ainda. Valeu, obrigado, viu, Bruno? Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Valeu. Tchau.